hoje o dia começou com muitas notícias boas, inclusive a gente pode ter aí, já tá certo, mais um contrato, né? A gente fechou um visto recentemente, a gente já até compartilhou aqui. E a gente agora também vai ter uma ação compartilhada com a Expand. Eu vou explicar todo o processo aí que foi da gente ter essa ação compartilhada. Também tem 4 vistos talvez vindo por aí, mais leads aí quentíssimos que já procuraram falando, não, já pesquisei, já sei o preço, sei que vocês são mais baratos. Então, cara, realmente, Argos, a gente botou na cabeça que a gente vai realmente mudar a situação. E quando a gente coloca isso na cabeça, cara, a gente realmente vai mudar, né? E é muito que a gente tava começando. Cara, é possível, de verdade. E várias coisas estão realmente vindo aí para mostrar que a gente consegue. E a gente vai começar a reunião hoje nesse astral. E porque a Maria Paula não tá aqui, ela tomou a vacina da gripe, tá tendo reação muito forte. E aí por isso que eu tô meio que substituindo ela hoje. E até eu queria começar compartilhando uma experiência que eu tive esse final de semana, inclusive até com a Rio Júnior, com a Brasil Júnior, Rio Júnior. E eu vou começar compartilhando aqui umas fotinhas do evento e explicando para vocês o que é. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, amiga. Estamos sim, amiga. Tá ótimo. Então, só esperar meu computador carregar. Então, o nome da RG hoje é A Volta por Cima. E esse nome não tá só aqui, também tá, como a gente vai ver com o time de negociação, no nosso Prospect Week. Eles vão explicar muito bem o que é isso. E a Volta por Cima vem, ela já tá vindo, né? A gente já tá aí com um projeto e outros 5 vindo por aí. Então, só pra gente ver que quando a gente colocar algo na cabeça e a gente realmente se dedica, a gente consegue. E esse final de semana, o que aconteceu? Eu tinha comentado com algumas pessoas, e agora eu comento aqui com vocês, que eu participei da imersão do Conselho, que é um evento que acontece 2 vezes por ano, e os representantes da EJ no Conselho, eles participam. Então, é algo bem menor, assim, em escala, né? Um representante para EJ, geralmente presidente, mas pode ser outro núcleo também. Eu estava substituindo a Maria Paula, que não pôde ir nesse evento também, por uma questão de viagem e tudo mais. E aí eu vou começar mostrando algumas fotinhas para vocês terem uma ideia de como foi. Né? Aqui são todas as pessoas que estavam lá, então é um representante por EJ, no caso da Rio Júnior, né? E isso deu muito pra gente entender melhor o que é a Rio Júnior, sabe? E a Rio Júnior, gente, no início, assim, da minha experiência no MED, era algo... Cara, o que é a Rio Júnior? Algo intangível, algo distante. Mas, gente, a Rio Júnior é uma rede de apoio. Isso ficou muito claro quando eu fui lá, porque, cara, o pessoal era o quê? Presidente, diretor. Só que as EJs de todo mundo passavam pelas mesmas situações, sabe? Sim! Eu fiz a blusa da Argos, gente, só pra esse evento. E valeu muito, porque em uma das apresentações eu fiz uma pergunta e o moço falou, não, imagina a Argos. E aí, tipo, eu não falei que era Argos, ele viu na camisa, então valeu muito. Né? E aí vai ter uma gamificação, vocês também vão poder ganhar essa camisa e realmente engaja, gente. Ver todo mundo ali vestindo a camisa da sua Jota, né? E depois conversando com o pessoal, muita gente chegou desmotivado também. Tipo, eu acho que uns 80% do pessoal chegou desmotivado. Só quando a gente se reúne com o pessoal e conversa, como a gente conversa assim nas nossas RGs, a gente vê, cara, tem gente engajada também, tem gente também que acredita, sabe? E foi isso que quis fazer, esse evento aí da imersão, claro que é para mostrar o que é o MED, o que é a Rio Júnior, como a gente vai estar trazendo mais para EJ também, mas também era para trazer esse sentimento de solidariedade, de que a gente está aqui para se ajudar, para mostrar que as EJs, mesmo aquelas que têm faturamento de 400 mil reais, elas têm as mesmas dificuldades que a gente, e essas nossas dificuldades são as mesmas das grandes empresas, gente. Teve até um representante de um evento assim de fora, que eles fazem algo incrível, assim, e ele falou que, cara, as empresas passam por isso também, engajamento, fechar contratos, então a gente que tá no MED, a gente se prepara para tudo isso, né, e mesmo com receio, com medo, a gente consegue fazer as coisas, né, então eu vou só mostrar aqui os outros mascotes, a gente teve uma ação compartilhada, né, uma parceria aí com a Red Bull, até tem aqui, não vai dar pra mostrar por causa do fundo, mas o pessoal, assim, mascote, vestindo a camisa, sabe, do evento e tudo mais. E essa aqui é o nosso Centro-Norte, são todas as Jotas da UF. Então, pra gente ver que, cara, a gente não tá sozinho nessa, a gente tem muita gente engajada também. E aqui a gente tem Argos, Expand e Export. E eu quis trazer essa imagem justamente para mostrar, cara, a gente tem aí EJs para nos ajudar, sabe? Então, às vezes, eu achava pelo menos que Export, cara, é a nossa
estamos competindo, mas na verdade não. Na Export tem os seus serviços de passaporte, e ela mesma falou, não, eu estava pensando na Argos, quando a gente tem um lead aí, a gente pode fechar um combo, a gente pode fazer junto, a gente faz o passaporte, vocês fazem aí a C de visto. Então a gente realmente tem essa... Sim, todas em azul, todas de RI do Rio de Janeiro. Né? E a gente tem isso para se ajudar, sabe? Os nossos projetos, eles podem se complementar. Sim, a Rio Júnior é um grande networking, né? A gente tem que saber usar isso. Inclusive, vocês vão estar em breve recebendo acesso ao portal da Brasil Júnior, e aí lá vocês vão ter acesso às métricas de cada uma das EJs, o que cada uma faz, sabe? Então, todas essas EJs aqui estão lá pra gente ver, pra gente conhecer, né? E foram muitas rodas de conversa nesse nível, sabe? Aqui é todo o pessoal. E o que eu senti, assim, nesse evento? Realmente, de que a gente tem como entender melhor a realidade das EJs, tem como a gente sentar e fazer planos de ação juntos, né? De que a gente, na Argos, tem feito coisas certas, tem pontos que a gente pode melhorar, mas que a gente está enfrentando problemas de empresas reais, sabe? E o MED nos prepara para tudo isso. Então, por exemplo, por mais que uma outra EJ tenha um serviço que não seja tão parecido com o nosso, às vezes, se a gente pensar direitinho, tem sim como a gente fazer uma ação compartilhada. Por exemplo, o internacionalista tem uma visão diferenciada em um estudo de mercado de uma outra EJ, né, que não seja de relações internacionais, que faça um estudo de mercado nacional. Então, o que impede da gente talvez sair um pouquinho do internacional e trazer essa visão de RI para uma EJ aqui que faz estudos de mercado no Brasil, sabe? Então, esse evento serviu para mostrar isso, que a gente pode estar entrando em contato com outras EJs, até, por exemplo, a Argos faz prospecção passiva, a gente vai estar, a partir dessa semana, mudando isso um pouquinho. E, cara, tem EJ que só faz prospecção ativa. E eles, inclusive, fazem benches, né? Benches é tipo uma troca, assim, de conhecimento, né? Eles vêm gratuitamente, nos ensinam a fazer prospecção ativa, se a gente quiser ter uma conversa com eles, sabe? Então, muitas EJs aí estão disponíveis para isso. Basta a gente usar mesmo dessa rede que é a Rio Júnior, sabe? Então, a gente, no caso, a Rio Júnior, cara, ela é formada por a gente. Nós somos os protagonistas disso. E até eles falaram, cara, sem vocês a gente não é nada. E a Argos também, sem os membros, a gente não é nada, sabe? O que são essas métricas, o que são essas metas, esses indicadores, sem realmente quem faz tudo isso, sabe? Então, é realmente a gente ter esse sentimento de pertencimento, de que a gente faz parte de algo maior e que sem a gente, a Rio Júnior não consegue atingir nada, né? Então, por exemplo, esse ano aí, em setembro, a gente tem o Enege, que a gente já comentou algumas vezes aqui com vocês. E, cara, eu descobri uma coisa que eu não sabia. O Enege é o maior evento de empreendedorismo júnior do mundo. Tipo, o MEG, o Movimento Empresa Júnior, nasceu na França, só que o maior evento de todos, né, tá no Brasil. Inclusive, acontece em setembro aqui no nosso estado, sabe? E vai ser o primeiro Enege com pessoas de todos os cantos do Brasil. Então, do norte, do sul, sudeste, sabe? E ver a realidade de outras EJs. Tem EJ, gente, que só tem uma pessoa. Tipo, uma pessoa forma o time inteiro. E lá no norte, principalmente, é muito difícil esse acesso para eles, sabe? E a gente, pois é, eu também não sabia. Fiquei assim, cara, realmente é algo muito diverso. E a gente, às vezes, vê, assim, o nome das EJs e não sabe. Tem uma história por trás, tem tudo, sabe? E a gente, com esse acesso todo, tudo mais, cara, a gente tem como fazer coisas grandes. E a gente já tá fazendo, na verdade, né? Na história de cada um. Né? Sim, cara, a gente tem que se dedicar, assim, se a gente conseguir, a gente consegue ir pro Enes também. Né? E não só ir pro Enes, subir no palco também, EJs que conseguiram, assim, bater as metas. Então, cara, realmente, sabe, dá esse sentimento de motivação, de conseguir ir lá e fazer, né? E eu até conversei com as meninas de projetos, também de negociação, porque a gente vê planos de ação, né? Essas ações compartilhadas, inclusive foi um desses momentos. Um desses momentos, né, foram várias dinâmicas. Uma delas era você chegar num papel, escrever o que a sua EJ faz bem e o que ela poderia melhorar. E esse de poderia melhorar, muitas vezes é um serviço que a EJ conhece, já fez, só que não tem tanta experiência, porque ainda não conseguiu fechar tantos contratos com isso. Às vezes os leads não saem tão bem, né? E às vezes a gente vê os serviços de Comex que a Argos já fez e fala, caraca, isso aqui é muito bom, por que alguém não vem fazer isso também, né? E aí, se a gente adaptar um pouquinho, se a gente fizer uma parceria com outra EJ, cara, a gente consegue também explorar esses serviços que são muito bons.
E também, cara, é assim, sabe? Nesse momento a gente foi conversando com cada uma e foi percebendo, pô, então esse seu serviço aqui dá pra gente adaptar um pouquinho e juntar. E foi até nesse momento que o José, presidente da Expand, lá da UFRJ, ele veio falar comigo, não, então, eu tenho um serviço aí de visto, pensei em chamar o pessoal da Argos, um consultor pelo menos pra gente fazer essa C. E foi aí que nasceu, eu também tive uma conversa muito grande com a Gabi aí da Export, e ela deu muitas dicas também, muita ajuda sobre cartilha de serviços, sobre prospecção ativa, sobre captação de leads. Então, cara, não é competitividade, é realmente ajuda, é realmente estar aí junto, todo mundo, pelo Tetra Alto Impacto, que é esse símbolozinho que a gente está fazendo na foto. E eu acabei de descobrir também que se a Rio Júnior não bater a Tetra Alto Impacto, que são níveis, né, como os nossos clusters, né, ela foi crescendo Tetra, depois, né, foi crescendo, né, alto impacto, tananana. Sim, é realmente formar um time. E se a gente não conseguir bater, a gente perde tudo isso, volta a ser só alto impacto, né? E pra Rio Júnior não perder isso, pra própria Argos continuar crescendo, a gente tem que formar esse time, né? Como a Raíssa falou aqui no chat, né? Ah, não, foi o Luiz que falou aqui no chat. Né? A gente tem que realmente formar esse time, ter esse sentimento de pertencimento, ter essas imersões que engajam, coworking. Então, provavelmente a gente vai ter por aí, né, aqui, ó. Deixa eu até voltar. Uma representante aqui da Pacto. A gente pode ter um coworking lá na Sebrae, não só com a Argos e Pacto, mas qualquer outro J que tenha interesse. Então, ir lá presencialmente, trabalhar junto, sabe? Ter esse momento com as EJs Centro-Norte, tá aí se engajando junto. Então, não só trabalhando, sabe, no mesmo ambiente, mas trocando experiências, trocando ideias, realmente criando conexões. Então, foi muito sobre isso, sobre se conectar, sobre troca de experiências. E é um pouquinho do sentimento que eu tentei trazer hoje. Claro que ficar falando aqui não vai realmente gerar isso, eu colocar esses planos de ação em prática, como um dos que a gente vai colocar hoje, que vai realmente fazer esse sentimento crescer na gente. Mas eu queria muito agradecer vocês pela atenção, né? E, cara, realmente a gente vai dar a volta por cima, gente. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Então, agora... Sim, foi realmente muito bacana. E o engraçado é que eu cheguei assim, né? Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô substituindo alguém, nunca vi esse pessoal, eles se conversam toda semana, não, de 15 em 15 dias. E, cara, tinha muita gente com esse mesmo sentimento que no final falou, pô, não conhecia ninguém aqui, e no final foi realmente uma troca muito bacana, sabe? E a gente precisa ter essa experiência também na água, sabe? Tá se encontrando, tá se conhecendo, porque é muito mais do que só Rio Júnior, só Argos, né? E sim, a gente não sabe muito dessa parte da Rio Júnior, né? E é conhecer mais, tanto que nas próximas RGs eu até vou querer trazer, porque não me mandaram ainda, mas tinha todo o material sobre o que é, né, a Rio Júnior, tudo mais, e a gente tem que estar trabalhando isso. Assim que vocês receberem o portal, a gente mostra para vocês como conhecer as outras EJs, tá? E é isso, gente. Agora eu vou parar de falar um pouquinho, que eu já falei demais também. E a gente vai continuar com as notícias felizes, né? E eu vou passar, então... Letícia, você prefere deixar... Pode falar, Maísa. Perfeita. Vocês que sabem, se quiser falar primeiro, só vou dar um aviso mesmo. Então, primeiro eu quero falar com vocês da nossa roda de conversa, que será amanhã. Não vai ser 7h30, gente, vai ser 7 horas, para a gente terminar um pouquinho mais cedo, com um tema que é muito importante para a nossa EJ. Essa roda de conversa vai abrir um projeto que a IGP está trazendo, que é de capacitações, não só para o nosso núcleo, são capacitações externas para Argos em geral, tendo algumas também que vai ser voltado mais para alguns núcleos, né, mais específicas, mas essa tem um tema que a gente conversou e viu que é o principal, eu acho que vai ser a nossa porta de entrada, que é sobre engajamento e produtividade. Nós vimos que é o maior déficit assim, no momento, né? É um ponto muito importante para a gente conseguir caminhar. Então, começamos com engajamento e produtividade, mais para frente a gente fala para vocês as próximas capacitações. Então, queria lembrar vocês de escreverem as perguntas. Não precisa ser perguntas somente sobre isso, porque a palestrante ela é de recursos humanos, gestão de pessoas e desenvolvimento de carreira. Então, pode ser uma pergunta mais em outro ramo aí dentro de desenvolvimento e gestão de pessoas. Pode ser do núcleo de vocês também, se tiver
aí nesse enredo. Eu mandei o link do Forms e amanhã às 7 horas, é isso. Tá ótimo, Maísa, muito legal, muito obrigada, de verdade. E GP, se quiserem continuar, então... Não, amigo, a gente não tem nada novo não, antes que só queria anunciar mesmo esse projeto que a Maísa estava trabalhando há um tempo. A gente ainda vai iniciar uma série de projetos, então assim, a gente não acho que vale a pena falar agora, porque não tem muito estruturado, né? Mas sim, eu queria também complementar a tua fala, amiga, porque é isso, gente, tipo, eu realmente também não tinha essa noção sobre a Rio Júnior e todo o MEG, e no evento que eu fui eu percebi, quanto mais vamos falando sobre, quanto mais a gente vai pesquisando, cara, mais a gente vê o que tem para explorar, como é interessante, como a gente pode, sabe, fazer isso tudo aqui funcionar de uma maneira muito dinâmica e, pô, construtiva, além de ser divertida, né, porque o que a Marissa fala é que, pô, o pessoal é sempre muito aberto, é sempre uns eventos bem divertidos, então eu acredito mesmo nisso, gente. Eu espero que todo mundo engaje, que a gente vai estar tentando trazer esses eventos para a empresa. A gente também vai estar tentando inserir todas essas lógicas que a gente aprendeu com o MES. A partir de agora a gente está tentando fazer uma união, entendeu? Veio aí, a gente vai tentar aprender todo o máximo de conhecimento e tentar compartilhar também, sabe? Vai embora tentar crescer nisso aí. Né? Perfeito, amigo, exatamente isso. E é muito o que o pessoal falou. Sempre que tem um evento, como o nosso foi o Central Rio, tem o EFEG, o ENEG. Cara, o pessoal falava, isso foi uma virada de chave pra mim, profissional e pessoalmente também, sabe? E eles tinham esse sentimento de querer levar pra outras pessoas, que é o que o GP tá querendo e conversa muito com esse sentimento. Realmente, o GP tá fazendo um trabalho incrível nessa gestão, né? Parabéns mesmo, todos os membros. E, gente, é isso, né? Querer ter essas experiências. A gente queria que todos estivessem indo no Central Rio, mas a Rio Júnior já falou que está querendo fazer outros eventos até mais acessíveis para todo mundo. Então, nos próximos se engajem de verdade, que vai ser muito bom. Nos próprios eventos da Argos, né? Então, agora a gente pode passar para marketing. Pode falar, Rebeca. Só falar rapidinho, gente. Desculpa que eu tô doente. Mas semana passada, na sexta-feira, a gente foi lá, enfeitou as caixas. A gente trocou, na verdade, por uma caixa maior do Embaixada Solidária, que tá lá no Ineste. A Rafa levou algumas doações já, muito bom, arrasou. E a gente queria só lembrar de incentivar vocês, principalmente nesse período das férias, que tem gente que volta para casa, vai visitar a família e tal, e de falar com a família mesmo, que se tiver alguma doação para vocês puderem trazer, nem que seja só quando voltarem às aulas, vale muito a pena, gente. Falem com a família de vocês e quem puder, quem tiver com roupa que sabe que já tá há mais de um ano sem usar no armário, a gente tá aceitando as doações. É isso, gente. Obrigada. Então, a gente não sabe, eu acho que vai depender, porque se eu não me engano, a UF, durante a semana, mesmo nas férias, não fecha, né? Porque tem os funcionários. Então eu não tenho certeza como é que vai ficar, o Ineste ali. Mas a gente pode. Quando eu passar lá durante a semana, eu vejo, eu falo no grupo, mas qualquer coisa, ou guarda pra trazer quando voltarem às aulas, ou a gente pode combinar de deixar com algum consultor, alguma coisa assim. A gente pode deixar comigo que eu vou ficar aqui, então só me contatar se você estiver por Niterói, nesse período que não vai estar aberta a UF. E também, gente, se não for roupa, a gente aceita também materiais de limpeza, dinheiro que a gente pode fazer a compra desses materiais, comida não perecível, essas coisas. Mas isso. Tá ótimo. Perfeito, gente. Muito obrigada. Então, agora, Maria, você quer falar, Mariana, um pouquinho de marketing, alguma novidade? Tem até uma questão, né, para compartilhar. Ou então, a gente está com alguns projetos futuros, né, como o Lucas falou, em relação com negociação e também com GP, mas a gente decidiu falar mais pra frente como é que vai ser. Mas a gente tem as coisas principais, assim, é que a gente está tentando ver como é que vai funcionar uma espécie de manual de atendimento das redes sociais. Se a gente vai fazer... A gente ainda tá em decisão ainda, né? Como é que vai ser, se vai ser uma espécie de mensagem programada pronta, ou se vai ser um rodízio de atendimento, em que cada consultora de marketing vai ficar responsável cada semana pelo atendimento nas redes sociais. Em relação aos artigos para o blog, a gente também tá organizando melhor, então
a consultora responsável por postar vai realizar mais de perto o acompanhamento de quem está escrevendo e trazer também uma coisa que a Bianca já tinha falado, é que deixar cada artigo no blog menos, tipo, ainda com uma linguagem informativa, mas também voltada para vender mesmo, sabe? Não só como forma de informação, mas também ligar com o serviço e com Argos. E também tentar, a gente tá vendo, né? De criar uma campanha no Google Ads com um rodízio organizado no Notion e também um projeto futuro, talvez, em conjunto com projetos e a DMFIN, de uma newsletter, que isso tudo ainda está sendo visto, né? Não tem nada certo, mas é basicamente isso. Perfeito. Muito bacana, de verdade. Então, eu acho que a Dara ainda não entrou, né? E a Yane também. Então, a gente espera mais um pouquinho, vamos para projetos? E depois, qualquer coisa, a gente aqui de Adamifim comenta algumas atualizações. Maria Paula, você quer fazer algum comentário? Você? Acho que a Júlia também. Amiga, desculpa, deu uma travada aqui. Você pode repetir para mim, por favor? Claro, é só para dizer que você pode fazer as atualizações agora, amiga. Ah, tá, desculpa. Então, gente, em projetos a gente está fazendo 2 projetos internos no momento que estão sendo... Um está quase concluído e o outro ainda está em progresso, que a gente está fazendo uma cartilha dos serviços da Argos. O projeto está quase finalizado, mas a gente ainda vai ter algumas atualizações aí de revisão, né, mesmo do que já está feito. E a gente também está fazendo um curso de vistos. Inicialmente ele foi pensado para export, só que a gente... eles não têm tanta urgência quanto a gente achou que eles teriam, então a gente está pensando nesse curso agora para outras EJs que possam ter interesse. Então o projeto vai sofrer algumas modificações para poder se adaptar a isso. E acho que é isso, assim, do que está rolando em projetos agora, e já a gente vai ter mais atualizações por conta dos projetos que estão sendo... o projeto que foi fechado e os que vão, se Deus quiser, e Deus quer. Então é isso, gente, de projetos. Perfeito, amiga. Então, eu acho que a Dara ainda não entrou e a Yane também não. Mas o pessoal de Adamifim até pode comentar mais, vou comentar um pouquinho do que eu sei. A gente pode comentar as tarefas que a gente tem para fazer essa semana, né? Mas basicamente a gente vai começar a formular esses contratos que estão sendo fechados. Um deles já começou, tem processo de assinatura. Até queria perguntar se alguém sabe se já todos foram assinados. Da Raíssa já foi fechado. Foi, né? Foi, eu perguntei para a Dara isso hoje. Só que ela disse que ainda falta só o pagamento, mas o contrato já foi assinado. Então, quando realizar o pagamento, o projeto vai começar já. Perfeito. Maravilhoso. Oi, Malu, boa noite. Né? E, isso até uma atualização, né? Depois eu vou falar. Né? Mas terminando a DMFIN, né? A gente está aí fazendo já esses contratos, principalmente para a C, né? Que a qualquer momento aqui o valor já vai estar sendo enviado aí pelo presidente da Expand, a gente vai estar organizando. E alguém mais de ADMFIN quer fazer algum comentário das atividades dessa semana? Atualizações? Não, amiga, acho que é isso. Eu também acho, não tem muito o que falar, não. Tem só do projeto Sebrae, que a gente finalmente acabou, falta só mandar o relatório do Daniel lá. Enfim, que é um dos clientes, só que ele não responde a gente. Fora isso, a gente já finalizou, gente, graças a Deus. Perfeito, projeto que inclusive rendeu o estágio, né, da Yane, e a gente está muito feliz. Né? E é basicamente isso. E eu deixei negociação. E só para comentar, né, da presidência, a gente já terminou as inscrições para a CAL, né, Comissão Antipressão Unificada. Em breve aí a gente vai estar divulgando os resultados para todo mundo. A ideia era divulgar hoje, só que como a Maria Paula teve algumas questões de saúde, a gente não conseguiu discutir também. Tivemos mais inscrições do que vagas, então realmente a gente vai estar analisando as respostas de todo mundo. E assim que a gente tiver uma resposta, vocês vão ficar sabendo certinho. Né? E parabéns a todo mundo que se inscreveu. Né? Eu sei que confiei na ideia do projeto. E qualquer pessoa, eu sei que passar assim no processo, eu sei que a Argos vai ser muito bem representada por elas. E vamos esperar aí o resultado. Né? E agora,
o holofote todo para negociação, que vai trazer uma proposta incrível de mudança para gente, que já está tendo resultado e vai ter mais resultado ainda. Pode falar, amiga. Então, gente, como foi conversado durante toda a DRG, a gente está num processo de mudança dentro da Argos. E aí, uma das coisas que a gente pensou para a negociação foi uma Prospect Week, que eu vou explicar. A gente vai explicar, né, melhor daqui a pouco. E foi tanto ideia da Rio Júnior quanto coisa que a gente foi recebendo em capacitações. E aí, finalmente, quando a gente teve a capacitação da prospecção ativa, a gente vai finalmente conseguir colocar essa Prospect Week em ação. E a gente conta muito com a colaboração de todos vocês. E a gente realmente espera que seja um momento tanto de engajamento, tanto de vocês se sentirem mais parte da empresa. E aí agora eu vou apresentar aqui a nossa capacitação, né, de como vocês podem fazer essa Prospect Week, o que ela vai ser exatamente. E aí vocês só me avisam se vocês estão conseguindo ver, por favor. Sim, amiga, dá pra ver. Tá? Beleza. Então, essa Prospect Week, como a Marissa tinha falado, vai ser o nosso virando o jogo da Argos. E aí, o que é uma Prospect Week? Ela vai ser basicamente uma semana em que todo mundo da EJ vai ter oportunidade, né, de ver como é o trabalho aqui dentro de negociação e vai poder também desenvolver algumas habilidades de venda que vai ajudar também nos artigos do blog. Como a Mariana tinha falado, que precisa demais desse aspecto da venda, né? E aí, como a gente organizou essa Prospect Week? Amanhã e na quarta-feira, a gente vai ficar responsável por procurar empresas. Então, cada consultor de cada núcleo vai ter um certo número de empresas que vai ter que procurar durante esses 2 dias, que essas empresas têm que ser compatíveis com os nossos serviços de Comex. E aí, na quinta e na sexta, a gente vai organizar ligações para todo mundo da empresa se juntar e mandar mensagem para essas empresas que a gente tenha procurado e que se encaixem nos serviços de Comex. Vocês devem estar, tipo, meu Deus, como eu faço isso? Como eu faço uma prospecção ativa? Então, a venda de uma consultoria, ela se encaixa basicamente numa que chamamos de venda complexa, porque ela tem diversos níveis até chegar, diversas fases, né, até chegar no fechamento do contrato. E aí a prospecção é basicamente a primeira fase desse processo das vendas complexas, e ela tem basicamente a finalidade de gerar leads para a empresa. E aí a prospecção ela é dividida tanto em prospecção passiva quanto ativa, e nessa Prospect Week a gente vai estar focando na prospecção ativa e principalmente dos serviços de Comex. E aí, então, a gente vai ter que ir atrás, né, de empresas que tenham uma estrutura para exportar, tenham produtos suficientes para exportar, porque, tipo, não adianta eu mandar mensagem para um restaurante, porque em 2 dias aquela comida vence e não vai ter logística para exportar. E durante essa Prospect Week, né, então, a gente vai na terça e na quarta, buscar e estudar sobre essas empresas, porque na prospecção ativa não adianta só eu jogar, sei lá, no Google, empresa de moda, e começar a ligar para todo mundo que aparecer lá na minha busca. Porque assim eu vou perder um tempão e vai ser meio que inútil. Então a gente precisa fazer esse estudo primeiro de quais empresas se encaixam no perfil de cliente ideal da Argos, que a gente vai falar aqui nessa capacitação, para que a gente tenha perca menos tempo nas negociações e também que a taxa de conversão aumente da empresa. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho dessa parte inicial, que a gente faz a pesquisa dos leads. A gente separou 2 formas da gente fazer isso. Primeiro é por esse site, telelistas.net. Quem entrou agora, como eu, provavelmente usou isso para a gente fazer a tarefa, né, de negociação. Basicamente, você escreve o nome da empresa ou o ramo dela e a cidade. E é muito útil, tipo, ele te dá os links da empresa, as redes sociais, várias informações que a gente pode usar e saber se a empresa ela tá no nosso padrão, né?
Pode passar, por favor. E, além desse site, a gente tem também esse método SL, que é Setor Cargo LinkedIn, que a gente procura pelo Google mesmo. A gente botou o exemplo ali. Setor, produtos veterinários, aí o cargo RH e o LinkedIn. Aí para a gente vai aparecer vários resultados de pessoas de RH, de empresas ligadas a produtos veterinários, e a gente pode também sofisticar um pouco a pesquisa usando alguns recursos do Google. Por exemplo, se eu quiser procurar setor de agricultura, mas eu não quero uma empresa ligada à soja, e, enfim, eu posso fazer tipo assim, como eu botei no chat. Você pode botar esse hífen para excluir o resultado, ou você pode botar aspas. Tipo, isso vai da criatividade de cada um, e o intuito é entrar no LinkedIn da pessoa de cargo de RH, ou um diretor, as pessoas que estão assim na hierarquia no topo, assim, entrar no perfil do LinkedIn, ver com a empresa ela trabalha, dar Ctrl+C na empresa e procurar no Google a respeito da empresa. A gente botou também sites para a gente saber mais informações, tipo o porte, o capital social, que é o cnpj.info e Casa dos Dados. São todos dados públicos, então não precisa se preocupar com questões de privacidade nem nada, para saber se essa empresa ela se adequa ao que a gente busca. E então esses dois métodos vão ajudar muita gente. E agora sobre, né, quantas empresas nós vamos procurar essa semana. Como a Letícia falou, a Prospect Week é muito importante, justamente porque, né, é onde a equipe, né, toda a empresa júnior, ela vai se juntar para que a gente consiga atingir o maior número de leads e possíveis clientes, né, só nessa semana, e para ajudar mesmo, né, a todo mundo ter essa experiência de como que é o trabalho que negociação faz, e também para ajudar a empresa a ter cada vez mais contratos, né. E nisso, o núcleo de negociação criou uma planilha onde vai nos ajudar na criação e organização dos dados em relação a essas empresas que nós vamos procurar, e também vai nos ajudar futuramente, também nessa semana, sobre, né, quais empresas nós vamos atingir com maior facilidade, terão maiores retornos, e nisso, para que esse objetivo, né, seja alcançado, a gente dividiu, né, a quantidade de empresas que vão ser prospectadas para cada um dos núcleos. E nisso, né, os consultores de marketing vão ficar com o maior número, claro, pois esse é o nosso principal trabalho. Mas, por exemplo, a DM Fim vão ser 5 empresas para consultor, GP 5 empresas para consultor, marketing 5 empresas para consultor, negociação 9, e projetos, como está com, né, maiores, assim, uma grande quantidade de trabalho, a gente colocou 2 empresas para cada consultor. E pode passar, por favor. E no caso agora, qual tipo de empresa nós vamos procurar? Né, como está escrito ali embaixo, nos últimos anos a Argos ela não tinha como foco a prospecção ativa, a gente focava muito na prospecção passiva, que é quando o lead ele vem até a gente, e aí sim nós falamos, né, sobre o serviço, que ele viu através do Google, pelo site, pelo Instagram, tudo mais. Mas, então, visto a importância que a prospecção ativa ela tem para a empresa e para a gente conseguir um maior número de leads e fechar esses principais contratos, né, de comércio exterior, que dão um retorno maior para a empresa, a gente está agora focando nisso. E também para criar essa base de dados quanto ao tipo ideal de cliente e para ver, né, assim, como a gente veio conversando no núcleo de negociação também, e assim, é uma coisa que a gente está tudo aprendendo junto, sabe? Não tem um tipo ideal de cliente ainda, a gente está tudo pesquisando juntos e a gente vai aprendendo juntos e se adaptando a cada vez mais, né, a partir daquela planilha que a Letícia fez, e todo mundo vai se ajudando. E a gente trouxe aqui algumas dicas, né, para facilitar esse processo, que a empresa ser prospectada, ela precisa apresentar uma certa estrutura, né, como a Letícia falou. Não adianta contarmos com a empresa só com um funcionário, porque ela raramente vai pensar em exportar.
geralmente as empresas júniores elas focam mais em assim, empresas de médio porte, que estão assim já consolidadas mais ou menos no mercado nacional, regional, mas que ainda não, né, conquistaram um mercado internacional. E a Argos ela vem para auxiliar nesse processo. E uma dica também que você pode procurar por empresas, por nichos que já tenham sido falados nos artigos do blog, porque é muito importante também a gente ter uma conexão com o lead para ele ver que a gente está interessado, sabe? Para ter um contato maior e também passar aquela segurança. Então, a gente falando sobre artigos que já estão no blog, sobre assuntos, sobre produtos que a gente já falou sobre, é muito mais fácil a gente fazer esse contato e que seja positivo. Além disso, assim, no Drive da Argos tem também empresas que a gente já fechou, né, de comércio exterior. Então, é muito legal a gente, né, dar uma olhada lá, porque, pô, se conseguiu fechar um contrato com essa empresa que é de tal nicho, faz certo produto, pô, eu vou num produto parecido que talvez possa, né, dar certo da mesma forma que foi com essa empresa. E como a Letícia falou também, não vá atrás de restaurantes, né, porque procure sempre empresas com produtos que sejam possíveis de fazer exportação, prazo de validade longo, ou que ainda não exista. E é isso. Bom, aí agora passando para a fase de quinta-feira e sexta-feira, que é quando a gente vai abordar, né, essas empresas, elas são feitas tanto por WhatsApp como por e-mail ou telefone, e você vai do feeling mesmo, do que você acha que a empresa vai mais se adaptar, do que ela vai se interessar mais, sei lá, se é um diretor, será que o telefone vai ser mais rápido para ele? Será que ele vai ler meu e-mail? Vai mesmo por feeling, como o Pedro disse, a gente não tem nada estruturado, vai ser uma experiência do que vai dar certo ou não. E aí a gente vai disponibilizar algumas mensagens de exemplos para vocês se inspirarem, né, para entrarem em contato com esses leads. Mas, por favor, não se prendam nas palavras dessas mensagens. É importante da prospecção ativa. É você criar uma conexão com essa empresa, com a pessoa que você está entrando em contato, porque é só pensar na sua experiência própria. Você responde aquelas empresas que chegam com a mensagem direto só para vender o serviço? Não, você vai logo excluir elas. Então, o que a gente quer é que eles nos deem atenção e se interessem de fechar contato com a gente. Então, é importante criar essa conexão primeiramente, antes de oferecer os serviços. E aí, partindo para estratégias, né, que vão ser utilizadas em cada meio de comunicação, no e-mail a gente botou algumas ideias do que seria necessário de vocês escreverem um e-mail para chamar atenção. E a gente acha muito interessante começar o corpo do texto já com algumas perguntas chamativas para aquela empresa querer abrir o e-mail. Tipo, você já pensou em se destacar dos seus competidores? Você já pensou em expandir o seu mercado? Já pensou em expandir a sua cartela de clientes? Sabe? Algumas perguntas assim, bem mesmo para captar a atenção daquela pessoa. E aí também seria muito legal você escrever, né, tipo, no e-mail, falar, porque ninguém conhece a Argos quando você está entrando em contato. Então é importante a gente escrever o que é a Argos, o porquê aquela empresa deveria fechar com a gente, quais são as nossas vantagens. E também uma estratégia muito legal é você puxar o saco. É a clássica que funciona. Você falar, tipo, eu procurei não sei o que, eu vi que vocês vendem esse serviço. Vocês já pensaram em expandir esses produtos e obter um sucesso absoluto deles internacionalmente? Sabe, mesmo puxar saco mesmo, falar que eles são muito bons, mas podem ainda melhorar com a ajuda da Argos e coisas assim. E aí também em alguma parte do e-mail você falar um pouco sobre como está o mercado daquele setor da empresa, né? Tipo, moda, por exemplo. Você vai procurar os dados da exportação de moda. Quanto foi a receita anual daquele setor? Qual é a posição do Brasil como exportador daqueles produtos e coisas assim. E para finalizar o e-mail, você deixar bem claro que a pessoa poderia fazer uma reunião com a gente, sem compromisso, gratuita, porque muitas vezes a pessoa lê o e-mail, se interessa, mas fica por aquilo mesmo, porque pensa que é de graça, então pensa que vai criar algum vínculo, alguma coisa assim. E aí, partindo para o WhatsApp,
É importante ter em mente, né, que o WhatsApp é uma forma de comunicação totalmente diferente. Ninguém vai querer ler um textão no WhatsApp, então é preciso ter uma comunicação sucinta ali com a empresa. E nas primeiras mensagens a gente pensou que seria legal, né, oferecer o nosso e-book. Não sei se vocês sabem, mas a Argos, no final do ano passado, se eu não me engano, lançou um e-book sobre os princípios da exportação. E aí a gente poderia, né, tentar gerar essa conexão, oferecendo, tipo, sem ser serviço, mas coisas de graça para eles, porque todo mundo gosta de coisas de graça. E aí enviar ou um serviço, ou enviar tanto o e-book desse princípio de exportação, ou então a nossa cartilha de serviço. Como a gente falou, uma coisa muito experimental, vai do seu feeling do que mandar, e aí a gente vai vendo que vai funcionando. E aí você também, depois, né, desse arquivo, é importante enviar alguma pergunta pro lead, tipo, tô te enviando aqui um e-book, você pode dar uma olhadinha e depois me falar se faz sentido para vocês? Porque, assim, a gente enviando a pergunta, a gente já deixa com que haja uma resposta engatilhada. Porque se a gente só enviasse o e-book, por exemplo, a pessoa teria que pensar no que ela iria responder àquele arquivo, sabe? E às vezes ela poderia não estar muito com o saco e acabar ali o contato. A gente já deixando essa pergunta engatilhada, o contato muito mais provavelmente vai continuar tendo possibilidade, né? E aí também, mesma coisa do e-mail, deixar claro que pode haver uma reunião sem compromisso e acho que a gente deu o exemplo que caso ela não saiba, por exemplo, o serviço que mais encaixe na empresa dela, a gente pode fazer uma reunião de diagnóstico, o pessoal de negociação, e aí a gente vai indicar, né, qual serviço mais encaixa com ela e essas coisas. E aí, para finalizar sobre esses meios de contato, no telefone, a gente colocou como estratégia já começar as chamadas de ligação amaciando o ego da pessoa que está entrando em contato. Tipo, eu vi a sua empresa, me interessei muito por tal coisa, eu vi que vocês estão com uma campanha, você pode me explicar, por favor? Que aí já começa com essa conexão mesmo, né, com o lead. E aí depois, ele te explicar, falar toda a historinha lá, aí você vai e oferece o serviço. Mas, nesse caso, a gente pensou que já seria interessante chegar com um serviço na sua cabeça. Tipo, essa empresa aqui, ela pode, não sei, querer saber o processo burocrático da exportação. E aí, na ligação, você fala, a gente tem um serviço que vai te ajudar muito no processo de exportação, vai te facilitar e blá, blá, blá. E aí também seria legal falar sobre as vantagens sobre a Argos, porque, mais uma vez, ninguém conhece a Argos quando a gente entra em contato. E aí você fala, né, que como a gente não visa lucro, nossos preços são os mais baixos do mercado, a gente é da UF, uma faculdade renomada, e essas coisas assim, mesmo para valorizar o serviço da Argos. E aí você finaliza no telefone, é importante essa parte, pedindo algum número de contato para você enviar um e-book que a empresa tem sobre os princípios de exportação, porque assim o nosso contato por telefone não se encerra ali. Porque, sei lá, a pessoa desliga a ligação, acontece alguma outra coisa, ela some da cabeça aquela ligação com a Argos. E aí, quando a gente envia esse arquivo, sei lá, por WhatsApp, ela vai ter aquela notificação e vai lembrar dos nossos serviços depois, aí vai continuando o contato por ali. Oi, gente, boa noite. Vou explicar um pouquinho sobre os 3 serviços de consultoria de comércio exterior que a Argos oferece, que a gente citou lá no início da apresentação, né? O primeiro deles é o estudo de mercado, o segundo é o diagnóstico administrativo e o terceiro, estudo comercial. Então, para vocês entenderem um pouco mais como funciona cada serviço, para poder dar um norte para vocês não ficarem tão perdidos assim. Bom, o primeiro deles é o estudo de mercado. No estudo de mercado, a Argos ela indica qual seria a melhor região para exportar produtos daquela empresa. Além disso, a gente busca minimizar os riscos de processo de exportação, a gente identifica o público-alvo e, além disso, a gente consegue analisar os possíveis concorrentes e as tendências daquele mercado do produto daquela empresa. Bom, e o diagnóstico administrativo é a parte mais chatinha, né? Aquela parte burocrática. Então, a gente procura descomplicar o processo burocrático da exportação. A gente tenta deixar ele mais intuitivo. E, além disso, toda aquela parte fiscal, a gente cobre toda a classificação fiscal do produto que a empresa foi escolher para exportar. E
exatamente por essa ser a parte mais chatinha, isso acaba ocupando muito tempo da empresa. Então, a empresa contratando esse serviço da Argos, esse serviço de consultoria, ela tem a possibilidade de investir o tempo dela em outras áreas do empreendimento. Então, ela não ocupa bastante tempo dela gastando com essa parte chata, com essa parte de burocracia. A burocracia é uma parte bem chatinha. E por isso, esse serviço pode ser bastante interessante para as empresas, até porque ninguém gosta muito de burocracia e a gente oferece esse tipo de serviço que é muito interessante. E, por fim, o estudo comercial, que a gente consegue analisar os hábitos comerciais, a oportunidade de expansão do produto ou serviço em cada país. A gente também orienta para fazer com que aquele produto seja mais competitivo e adequado ao mercado que a empresa for escolher. Além disso, a gente entrega uma lista informativa completa dos possíveis compradores do produto no país relacionado. E também a gente dá a possibilidade de ela ter um diferencial no mercado, ela ter um diferencial em relação aos concorrentes. E, além disso, vale destacar, né, que cada serviço da Argos é personalizado, não é algo geral que a gente procura no Google, não. Cada serviço da Argos é personalizado para cada tipo de situação do cliente. Então, isso é um diferencial muito importante. Então, eu dei uma resumida para vocês desses serviços, só para vocês terem uma melhor noção sobre eles. E, além disso, se vocês forem lá no site da Argos, lá na aba Serviços, a gente consegue ver mais detalhes também sobre cada um desses tipos de serviços, sobre estudo comercial, diagnóstico administrativo e também o estudo de mercado. É isso, gente. Muito obrigada. A gente espera realmente que vocês adiram essa ideia, eu não sei. A gente espera muito que gere resultado, né, para a empresa, que a gente consiga fechar alguns contratos no fim dessa semana. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode se sentir à vontade para falar. Ou então a gente também vai criar alguns grupos no EGP, uns consultores de negociação. Aí vocês podem perguntar depois também. Então, vou falar agora um pouco sobre a organização, né? Cara, a gente pensou em criar alguns grupos focados para isso, mas se ficar muito grupo no grupo WhatsApp de vocês. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai coordenar, né? Fazer o monitoramento do progresso dos membros a partir dos grupos de núcleos mesmo. A GP vai ficar os membros de GP que estão nesse grupo, eles vão ficar responsáveis por ficar averiguando o progresso de vocês e como é que fazer a averiguação. Vai ser a partir de 20, tipo, vocês fizeram a primeira contato com o lead, vocês mandam o print lá, aí tem alguma dúvida, pode mandar lá. E a gente vai para isso, adicionar também um consultor, ou dois back-office de negociação dos grupos, para justamente resolver a questão da perspectiva. E também a gente vai ter a tabela de acompanhamento, né, que acho que é possível explicar depois, ou pode ficar tudo. Então, quando a gente tiver alguma reflexão da empresa, nessa planilha que eu compartilhar com vocês vão escrever aí, vai ter uma tarefa de parte para vocês escreverem o nome da empresa. Pode ser meu foco para você, tá? Então, gente, essa é uma planilha de acompanhamento do Prospect Week. A ideia é a gente conseguir fazer uma análise geral de vocês e também para documentar o progresso, entendeu? Para a gente ter uma noção geral também, no final, de quanto a gente conseguiu, de como é que está de que passos ficamos. E aí, por exemplo, você fez a pesquisa da primeira empresa que você tinha que procurar, se encontrou ela, tem um potencial, aí você mandou essa no grupo. Se você quiser confirmar, você pode mandar mensagem no grupo para ver se aquela empresa de fato ela é possível fazer um contato.
colocado com combo. E sim, podem falar que tem combo se fechar os 3. E vocês não precisam se preocupar em questão de dinheiro, essas coisas, porque a proposta mesmo, quem vai enviar a negociação, vocês vão ficar focados na fase de prospecção, entendeu? Mas pode falar que existe combo, tanto para os 3 serviços juntos, quanto para 2. Essa parte da descrição, vocês podem achar informação basicamente naquele site que a gente botou como Casa dos Dados, ou então a cnpj.info, se eu não me engano, que é o nome. E aí nele vai ter várias informações sobre a empresa. Você pode botar o que você achar que for mais importante, dar essas suas características principais para a gente saber o porte da empresa e se ela vai funcionar ou não, para a gente ter aquela análise de dados para o futuro da Argos, né? Gente, para lembrar também que essa planilha é para ajudar vocês e vocês não já mandarem mensagem para uma empresa que a outra pessoa já entrou em contato, né? Então, antes de vocês mandarem, ver se na tabela, verificar na tabela se a empresa já não está marcada lá. E é por isso que é importante deixar a tabela sempre atualizada. E é perfeito isso que você comentou, até porque... E como é que você vai olhar um por um? Não, se você for escrevendo, já vai ficar azulzinho, se tiver já o nome. Aí, caramba, já tá azulzinho, então você não escreve. E Letícia, eu tava pensando, eu tô com a planilha aberta aqui no celular e mostrar como ela fica no celular, porque ela fica um pouquinho diferente. Então a gente tira algumas dúvidas, no final eu compartilho só pra mostrar, tem um esquemazinho que pode confundir. Aí no final, quando a gente tiver as dúvidas, eu compartilho no celular também, que vai ter gente que vai acessar por lá, pode ser? Você consegue apresentar porque eu tô no computador. Sim, consigo. Já tá até aberto. A gente tira as dúvidas e aí eu mostro depois. Era que eu não vi a pergunta, desculpa. Então, Gabi, pode entrar, né, com o lead, e caso a resposta deles for positiva, vocês mandam esse contato para alguma pessoa de negociação. Pode mandar para mim, que aí eu vou organizando dentro do meu pluralismo, que vai ficar com cada lead. E vocês não precisam se preocupar em questão, né, proposta, essas coisas. Vocês podem mandar tudo para negociação, que a gente continua com o processo da venda. Deu para entender? Deu, beleza. E falando de geral também, hein? E caso vocês tenham alguma coisa, vocês podem mandar lá no grupo da Argos Geral, podem mandar para algum consultor de negociação, podem se sentir livres. No grupo da Argos Geral seria bom, porque a sua dúvida vai ser de alguém, e aí já fica lá, né, a dúvida e a resposta certinho para todo mundo. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou compartilhando por enquanto a tela aqui para vocês verem como fica. Então, vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? Vou vir aqui na planilha. Meu Deus! Então, gente, se vocês repararem aqui, fica um pouquinho diferente, né? E o que acontece? A gente congelou aqui essas células, porque quando vocês fossem arrastando pelo celular, tá vendo? Ia caçar saber quem é o lead, isso podia causar confusão, vocês podiam preencher errado. Então, a gente congelou aqui um núcleo, um número e o nome do consultor, o nome do lead, né? Eu vou até abaixar aqui para ficar com o exemplo da Dara. Tá aqui o Wagner Andrade, o nome do lead. Vocês podem... gente, agora que eu reparei, esse nome do lead não era para ser empresa? Eu botei na descrição depois.
A cada guiazinha tem uma link que vai ter o que é para colocar caso tenham dúvida. Inclusive no celular fica aqui em cima, tá vendo? Esse botãozinho de descrição, comentários. Então o nome do lead, o nome da empresa e da pessoa. Então, no caso aqui, a gente até comentou com a Dara para colocar o Wagner e as empresas antes pra gente saber quem é a empresa, porque o Wagner pode ser de qualquer empresa, né? Então já tá até aqui um exemplo pra gente alterar depois. E vocês podem apertar aqui nos comentários e ver, né? O que é a descrição, o que é o nome do lead, o nicho, tá tudo detalhadinho aqui. Claro, Roberta. Tá ótimo. Então aí vocês vão deixar aqui o nome e aí é só ir arrastando, pra vocês terem essa noção pra não ficar. E se quiser virar o telefone também, é ótimo, também ajuda, só que é um pouquinho mais difícil de digitar, tá bom? Então vou parar aqui de compartilhar, só para mostrar pra vocês que também dá pra ver pelo celular. Mais alguma pergunta, gente? Então, ele sobe com uma marca que enviou a mensagem. Quando a marca enviou a mensagem, ele tem um contato já feito, tá bom? Enquanto não tem o nome do lead, ele não é marcado. Eu tava até pensando em botar só quando ele respondesse, mas a gente quer ter uma noção de mensagens, pra ter uma ideia no final, quantas mensagens foram feitas. Mais alguma pergunta? Pode falar, Raíssa, perfeito. Uma dúvida, porque já buguei aqui. A gente vai mandar as mensagens Não, a gente vai procurar as empresas para mandar as mensagens na terça e na quarta, e aí na quinta e na sexta que a gente vai enviar essas mensagens e esperar a resposta. Isso, o nosso intuito é fazer uma ligação de toda a Argos, né, pra gente gerar engajamento, gerar o pertencimento da empresa. Mas caso vocês não consigam, conversem com algumas pessoas de GP, que a gente vai arranjar alguma solução pro horário. Ok, obrigada. Só para deixar claro, o legal seria não mandar mensagem para as empresas à noite, porque é fora do horário comercial, eles podem ter uma visão um pouco ruim. Aí, se vocês puderem priorizar mandar essas mensagens durante a manhã e a tarde, seria o melhor dos cenários. Só para ajudar, talvez a pessoa só conseguir escrever à noite, ela pode escrever e programar para ser enviado de manhã às tarde, no e-mail, enfim, já facilita. Perfeito. E, gente, eu até atualizei ali para não confundir mais. Eu coloquei nome da empresa mais nome do lead, porque a gente precisa começar com o nome da empresa, porque quando a pessoa for digitando, já vai aparecer ali, export, já foi feito. Porque se eu botar o lead antes, não vai ter como saber de onde é o Wagner, tá bom? Só pra gente não confundir, realmente, o nome do lead é o nome do lead, não da empresa. Aí tá certinho. Mais alguma pergunta? E se a gente não tiver, gente, realmente, tá uma energia boa, tenho certeza que a gente já tá tendo vários resultados. E até queria terminar falando pra gente acreditar nos nossos serviços, porque quando a gente quer vender alguma coisa, a gente tem que acreditar, né? E conversando com outros EJs, era sempre o mesmo assunto, qual a sua cartela de serviços, não. E teve uma EJ, a Flora Júnior, eu perguntei, ele falou, gente, planta árvore. Eu falei, vocês plantam árvore? Aí, sim, a gente planta árvore. Mas como assim vocês plantam árvore? Não, as empresas precisam, né, mostrar que elas estão implantando mais, então a gente vai lá, compra as mudas, planta, suja a mão e faz. E eu pensei, cara, que incrível. Eu descobri que tem empresa que realmente põe a mão na massa e faz, e cara, o nosso também é, quando eu falava da árvore, eu pensava assim, caramba, mas é interessante esse processo burocrático que vocês fazem, realmente ajuda muito. E a gente, como a gente não tá vendendo muito esse negócio de comércio, pegar o nosso serviço realmente é algo muito bacana, que facilita muito. Então a gente tem que realmente acreditar aí que a gente consegue, que a gente realmente está dando uma solução inovadora. Por isso que vocês vão ver lá no portal, quem entrou agora, quem já está há mais tempo sabe, que os projetos são soluções inovadoras lá. Então isso que a gente está fazendo é uma solução inovadora, solução para muitas das empresas. Então vamos lá conhecer esses serviços, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência para a gente aprender com ela. E já está sendo muito proveitoso para a gente. Alguém quer fazer mais um comentário? Claro, menino. Comentário. Usem e abusem dos gatilhos mentais. Fala que caso eles não fechem, não precisa falar essas palavras exatas, não está falado
importante é esse movimento, né, as abordagens. Mas, basicamente, caso eles não fechem cargos, eles vão fechar uma consultoria, uma assessoria de exportação com um preço muito, mas muito superior. E o nosso trabalho tem uma qualidade incrível com preço abaixo do mercado. Então, é uma oportunidade incrível para eles.